Boa noite, gente boa. Começando o Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Estamos debatendo sobre eleições 2018. Um programa inteiro dedicado, a cada um dos candidatos ao governo de Goiás. E hoje o nosso convidado é Daniel Vilela, do MDB. E a nossa produção preparou uma apresentação dele. Então, antes de cumprimentá-lo, vamos ver esta apresentação. Daniel Vilela é deputado federal e candidato ao governo do estado de Goiás pelo MDB. Natural de Jataí, interior de Goiás, Daniel Vilela é filho de Maguito Vilela, ex-governador de Goiás, ex-senador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. Jogou no Goiás e no Atlético, entre outros clubes. Formou-se em Direito e é pós-graduado em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2008, foi eleito vereador em Goiânia. Boa noite, candidato Daniel Vilela. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Eu que agradeço, professor Daniel, pelo convite, participando aqui do programa na PUC TV. Ok, por que o eleitor deve votar em Daniel Vilela nessa eleição? Bom, professor, são várias as razões que fazem com que nós tivéssemos apresentado a nossa candidatura. A principal dela é que nós temos em Goiás um grupo político que governa o nosso estado há 20 anos, que perdeu a capacidade de criar, a capacidade de inovar, que fez com que o nosso estado se tornasse um estado ineficiente, um estado onde a ocupação dos cargos públicos, das funções importantes da gestão do nosso estado, hoje se leva em consideração o aspecto político partidário e não o mérito e a competência. Eu entendo que é chegada a hora de Goiás promover uma profunda renovação das práticas políticas, das práticas administrativas. E as candidaturas colocadas além do atual governador que busca a reeleição, também, de alguma forma, representam a continuidade desse grupo político que aí está. Nós temos a candidatura do Democratas, que é um partido que sempre esteve aliado com o governo do estado, que esteve durante 16 anos ao lado de Marconi Perillo, e que, portanto, comunga das mesmas ideias, das mesmas práticas políticas. Em razão disso, nós entendemos que a nossa candidatura é aquela que, de fato, representa uma alternância de poder, representa uma inovação do ponto de vista da gestão. O nosso foco, o nosso lema dentro desse novo projeto é menos política e mais gestão, para que a gente possa ter Goiás novamente como referência em várias áreas que nós precisamos, que os goianos têm sofrido tanto com a falta de soluções, com a falta de iniciativa por parte do poder público estadual. Perfeito. Você ainda é novo em política, é deputado federal e está sendo candidato agora ao governo de Goiás. Mas o MDB é um partido tradicional em Goiás. Inclusive, é um partido que tem uma presença histórica no estado de Goiás, já governou Goiás por várias... o seu pai mesmo, Maguito Vilela, também já governou Goiás. Em que sentido você é renovação, já que pertence aí toda essa genealogia e essa história de um partido tradicional em Goiás? Bom, primeiro que o nosso sistema político ele exige a necessidade de um partido para se disputar a eleição. Todos os partidos hoje são tradicionais, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem bons políticos e tem maus políticos. E isso acontece em qualquer agremiação partidária. Agora, o que nós estamos propondo, na verdade, é um modelo de gestão diferente, onde leve em consideração a ocupação das funções públicas por parte de pessoas competentes, que tenham mérito, que estejam qualificadas e aptas a desenvolverem as suas funções. Nós temos algumas propostas, inclusive que eu gostaria de reforçar aqui. Primeiro, fazer com que Goiás se torne o estado com o menor número de comissionados do Brasil. Hoje é o que tem o maior número de comissionados. Segundo, 50% dos cargos comissionados em Goiás serão ocupados por servidores de carreira, depois de um processo de certificação, de habilitação, que vai credenciar um banco de talentos para a ocupação desses cargos públicos. A gente tem estudado, tem se preparado, tem buscado conhecer casos concretos de outros estados e outros países que a gestão avançou significativamente e que isso trouxe um ganho também significativo para a população. E o nosso projeto ele está sendo construído, elaborado, discutido
ao longo desse processo eleitoral, nesse sentido, para que Goiás possa viver uma profunda renovação das práticas políticas e administrativas. A gente vê assim, isso é histórico no Brasil também, não só em Goiás, que é uma carência muito grande de políticos que pensam o governo do ponto de vista estadista. Pensa o governo não pensando já nas próximas eleições, mas que pensa o governo pensando em melhorar a sociedade, melhorar o seu estado. A gente vê que Goiás é um estado ainda coadjuvante na política nacional. Como o governador de Goiás deve fazer o que você pretende fazer, caso eleito, para que Goiás possa ter um protagonismo melhor em nível nacional e também que as políticas públicas sejam políticas de Estado e não políticas de governo com vistas a eleições? Bom, do ponto de vista eleitoral, talvez a pouca relevância que nós temos se dá em razão do nosso eleitorado, não ter uma representatividade significativa num aspecto nacional, né, numa disputa nacional, por exemplo. Então, os políticos goianos acabam, dentro de um debate nacional, sendo coadjuvante e não protagonista. Temos agora a possibilidade de ter um goiano presidente da República, porque temos um candidato a presidente, Henrique Meirelles, que é goiano e que é altamente bem avaliado do ponto de vista da sua competência como gestor financeiro, como ex-presidente do Banco Central, como ministro da Fazenda. O que eu penso que faz com que Goiás se torne relevante no aspecto político e de gestão é construindo políticas públicas que sejam efetivas, que sejam pensadas a médio e longo prazo, como muito bem foi colocado pelo senhor, que possa perpassar por várias gestões, independente de partidos. E esse é um segredo dos estados que foram bem-sucedidos e que apresentam números positivos, tanto do ponto de vista fiscal quanto de outras áreas. Nós temos o estado do Ceará, professor Daniel, que hoje tem um superávit de receitas, de recursos próprios, de investimento, a capacidade de investimento de mais de 2 bilhões de reais por ano. Ou seja, o estado tem 2 bilhões para investir naquilo que ele estabelece como prioridade. Nós temos lá no Ceará, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 77 estão lá no estado do Ceará. Um estado que, venhamos e convenhamos, não tem a pujança econômica que Goiás tem. Portanto, é possível nós chegarmos a um patamar de qualidade na gestão, de qualidade na educação, de nos tornarmos referência em outras áreas em nível nacional. Então, eu penso que sem dúvida nenhuma, a necessidade de você estabelecer políticas de longo prazo. Lá no Ceará, o secretário de Fazenda, ele está há 12 anos no cargo. Ele já passou por 3 governos, por governos de partidos diferentes, mas que foi pensado e que foi, de alguma forma, pactuado pela classe política daquele estado a necessidade de perdurar durante alguns mandatos uma política econômica que seja vantajosa para o estado. Perfeito, é uma visão estadista, né? Em relação à força política, porque assim, estamos num cenário eleitoral, né, em que há o candidato do governo, que é governo, e tem a oposição, outros candidatos de oposição, lançando candidato. Como é que você vê a sua candidatura, a viabilidade da sua candidatura? Como é que você espera conquistar o eleitor e ser vitorioso no dia 7 de outubro ou no segundo turno? Do ponto de vista da aliança, a única aliança que representa efetivamente a oposição nessa eleição é a nossa. Aliança que foi construída de forma mais robusta, né, com um número maior de partidos, que têm que são significativos no ponto de vista político, né? Nós temos um candidato, o senador, que ele representa a continuidade desse grupo político, lá esteve durante 16 anos e para quem entende que o melhor para Goiás é continuar com as políticas que estão aí, que pelas mesmas pessoas, as mesmas figuras ocupando as mesmas funções no estado, tem aí essas duas opções. A nossa candidatura representa verdadeiramente uma alternância de poder. Representa novas ideias, novas pessoas que querem ter oportunidade de ocupar e liderar projetos novos, inovadores aqui no nosso estado. Eu penso que o nosso partido
junto com o PP, com o PRB e o PHS, que são os partidos da nossa aliança, tem uma capilaridade muito grande por todo o Estado, o que nos oferece uma condição de competitividade. É lógico que não é isso que define as eleições. A população hoje está altamente bem informada, é uma população politizada, que debate política, que discute política e, portanto, saberá fazer a melhor escolha, independente dos partidos que compõem a aliança. As pessoas hoje estão buscando muito mais escolher um candidato do que escolher um partido. É lógico que alguns partidos têm ainda um aspecto de fidelidade com alguns eleitores, especialmente aqui em Goiás. Mas nós acreditamos muito no projeto que nós estamos liderando, na nossa capacidade de apresentar aos goianos uma nova mudança política, um novo ciclo onde se levará e se dará mais importância à gestão do que à política, onde buscará ter um Estado eficiente, um Estado que não sirva para alimentar as vaidades pessoais dos seus governantes, em si um Estado que vai servir as pessoas que precisam do setor público para a sua sobrevivência. Ok, por falar em setor público, necessidade do povo, daqui a pouquinho nós vamos entrar em temas específicos, vamos tratar de educação, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.